Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, eu apresento a minha opinião sobre o livro Noite na Taverna, escrito por Álvares de Azevedo. Antes de começar a falar sobre o livro, os recados iniciais de sempre. Se você ainda não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar todo o conteúdo do Recomendo Ler, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o canal chegue a outras pessoas. Álvares de Azevedo, o autor de A Noite na Taverna, é um daqueles autores que pouco viveu, mas que deixou um legado muito relevante na literatura e aqui no caso da literatura brasileira. Ele que é conhecido por escrever o primeiro livro de terror barra literatura gótica brasileira, teve seu livro publicado em 1855, 3 anos após a sua morte. Então, esse livro, além de ter sido publicado sob um pseudônimo, ele é um livro póstumo do Álvares de Azevedo. Rodeado de algumas críticas negativas quanto à sua literatura, Álvares de Azevedo deixou um importante legado para a literatura brasileira, tanto que os seus livros eles persistiram, principalmente A Noite na Taverna, que é um livro reconhecido principalmente por se destacar na literatura de terror do Brasil, mas também porque esse livro ele conseguiu atravessar gerações e está sendo publicado até hoje no Brasil, e ele tem muito do que depois foi se transformando na literatura de terror nacional. Então, muito do que se vê aqui foi se utilizando e acabou se tornando um legado para a nossa literatura. Álvares de Azevedo nasceu em 1831 em São Paulo, mas viveu boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Em 1852, o autor, ainda muito jovem, morreu de tuberculose. Um ponto que faz parte da biografia do Álvares de Azevedo é que ele manteve, ao longo da sua vida, uma vida boêmia. Ele que estudou Direito numa das faculdades mais renomadas do Rio de Janeiro. Apesar da sua vida boêmia, Álvares de Azevedo também ganhou certo reconhecimento pelo seu lado intelectual, que vai muito além de ser um estudante do curso de Direito. O autor tinha um forte interesse por obras literárias e ele mesmo foi responsável por traduzir algumas dessas obras que não se poderia encontrar no português, e isso também ficou como um importante legado do então futuro autor ou do intelectual Álvares de Azevedo para as próximas gerações. Então, algumas obras que eram consideradas totalmente difíceis de serem encontradas em português, Álvares de Azevedo traduziu, já que ele conhecia alguns idiomas, e isso é um ponto muito importante da biografia do autor, que revela o seu interesse pelos idiomas, e aí alguns deles é possível também ver as referências e como ele foi influenciado aqui para escrever esse livro, A Noite na Taverna. E aí é possível encontrar algumas referências que se tornariam relevantes para o autor escrever aqui especificamente A Noite na Taverna. Falando especificamente sobre A Noite na Taverna, esse livro aqui ele foi publicado pela primeira vez em 1855, é um livro póstumo do Álvares de Azevedo, ao qual foi publicado sob um pseudônimo chamado Job Stern. E aí, muito além de ser considerado o primeiro livro de terror da literatura brasileira, esse livro ele acabou cumprindo alguns objetivos, ainda que ele tenha sido recebido com algumas críticas bem pesadas quando publicado. E aí, com 7 capítulos, esse livro ele conta com um prólogo e um epílogo, e 5 capítulos que são protagonizados por 5 personagens masculinos diferentes, onde cada um vai dar ali a sua perspectiva sobre acontecimentos sobrenaturais que eles passaram em algum momento da vida. E aí eles se encontram numa taverna, obviamente que o título já é bem esclarecedor, né? Noite na Taverna, e ali rodeado de bebidas, essas histórias
elas acabam se conectando de alguma forma. Isso eu vou falar um pouco mais para frente, mas por incrível que pareça, aqui em Noite na Taverna é um livro de muitas referências sobre o que o Álvares de Azevedo consumia naquela época, do que ele se interessava na sua vida intelectual principalmente. E aí um ponto importante é que A Noite na Taverna é aquele tipo de livro que eu acredito que todos nós leitores precisamos ter no repertório. Isso vai muito além de de ele ser o primeiro que explora um gênero ou que ele está trazendo elementos que seriam responsáveis por desenvolver no futuro um gênero específico da literatura. E aí a composição em si de Noite na Taverna, que conta ali com 7 capítulos, é um livro curto que você acaba finalizando com brevidade, mas aqui o autor, eu acho que o principal ponto alto dessa história está nas influências que ele deixa muito claro aqui. Então, os gostos pela literatura, as influências e parte do gosto dele por pesquisar ou por conhecer outros países, isso está muito intrínseco aqui em Noite na Taverna. Por quê? Ele traz principalmente essas referências de livro para cada um desses personagens contarem as suas histórias, mas até mesmo o nome dos personagens são, de certa forma, alguma homenagem a esses países que tanto encantavam os olhos do Álvares de Azevedo, já que ele se interessava não apenas pela literatura de outros países, mas também, principalmente, em aprender ou ter contato com esses idiomas, o que justificaria aquilo que eu disse lá atrás, que ele foi responsável por traduzir algumas obras internacionais para o português, já que era praticamente impossível encontrar essas obras em português em meados aí dos anos 1800 e alguma coisa. Outro ponto muito interessante é que esses personagens que o Álvares de Azevedo acaba escrevendo, são 5 personagens masculinos diferentes, eles trazem muito além dos elementos de histórias de terror. Aqui nós temos alguns sentimentos que é possível encontrar em obras de terror, mas que ele explora de uma forma, digamos que alternativa. Então aqui temas como violência, traição, adultério, morte e vingança são bem recorrentes, já que cada personagem, apesar de estar contando uma experiência diferente, eles se moldam a, a narrativa para que no final das contas essas influências ou elementos possam ser encontrados com certa facilidade pelo leitor. Aqui em Noite na Taverna é possível notar muito bem como a segunda geração do romantismo, ao qual o Álvares de Azevedo fez parte, os elementos narrativos são bem fáceis de serem notados. Aqui, por exemplo, algo que marcou essa segunda geração do romantismo estava ali muito com o pessimismo, a melancolia, e toda a forma que esses personagens vão contando as suas histórias, é totalmente possível notar esse tipo de recorrência nas histórias, e o que justifica também, e algo que o leitor pode pescar assim, muito rapidamente, é que a narrativa do Álvares de Azevedo, ela assume uma estrutura de moldura. E eu acho que pelo livro ter essa estrutura de narrativa moldura, isso acaba deixando a leitura mais dinâmica no sentido de aí você termina um capítulo e você entende o que esse personagem está passando, e aí quando você vai ler a próxima história contada sobre uma outra perspectiva, você vê ali os elementos que acabam conectando a história, cada história com a anterior, ou você acaba encontrando de modo geral elementos que fazem parte de uma história só. Apesar de ser histórias diferentes, contadas por personagens diferentes, eles estão reunidos ali numa taverna
para contar, para relatar para cada um deles. Então, esses elementos que coincidem acaba dando uma, uma dinâmica diferente para a leitura, e eu acho que por isso esse livro ele tem principalmente essa importância de ser o primeiro a primeira história, né, de terror publicada no Brasil, ou vamos considerar como o pontapé inicial da literatura de terror aqui no nosso país. Então fica a recomendação de A Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. É um livro bem pequeno, que você com certeza consegue ler em um dia. Eu sei que esse tipo de recomendação é bem recorrente, mas é um livro que ele tem uma história muito dinâmica e acaba sendo interessante acompanhar a visão de cada um desses personagens e o quão sobrenatural e conectadas essas histórias estão. E principalmente para ter aí no seu repertório o primeiro livro aí que deu o pontapé na literatura de terror no Brasil. E aí, sobre edições que estão disponíveis aqui na minha estante, eu tenho essa edição que foi publicada pela editora Príncipes. Eu fiz essa leitura nessa edição, mas também esse conto, ele tá, esses contos, ele está presente aqui nessa antologia que foi lançada pela editora Darkside, chamada Medo Clássico. Então, eu acredito que existem outras opções disponíveis no mercado, então é só verificar aí qual que é a que mais te atrai. Então é isso, obrigado para você que assistiu o vídeo até o final, espero que você tenha gostado do vídeo. Reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo e nos outros vídeos do Recomendo Ler. Tem vídeo toda quarta e todo domingo, toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado e até o próximo vídeo.